Meu nome é Cleonice, e eu vou falar sobre a lei da destruição. A propósito do quê? Falei disso na semana passada. Uma criança, uma menina de uns 10, 11 anos, me perguntou por que Deus permitia que o avôzinho dela, a avózinha dela, passassem pelo que estão passando lá em Porto Alegre, lá em Rio Grande do Sul. Os pais dela estão lá dando assistência, porque já são idosos, e os filhos ficaram aqui em Brasília, e essa garotinha é uma das filhas do casal. Eu disse para ela que ia explicar, mas que ela ia assistir a resposta no YouTube. Elisa vai passar. Então, vamos lá. Leis divinas, leis naturais. As leis divinas são leis diferentes das leis humanas. As leis humanas, elas se modificam com o tempo, de acordo com os movimentos sociais, de acordo com os movimentos culturais, de acordo com a evolução da sociedade e, às vezes, até pelas definições geográficas que acontecem, né? Então, em função disso, as nossas leis humanas, elas acompanham os movimentos, as mudanças dos tempos. Mas as leis divinas, não. Elas permanecem as mesmas desde sempre. Elas são 10. São essas: lei da adoração, lei do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, da justiça, do amor e caridade. Nós vamos falar da destruição para responder a garotinha. Quando ela me fez a colocação, a primeira coisa que me veio foi a ideia de quando eu, menina, fazia catequese na Igreja Católica. E lá eu me lembro da catequista dizendo, contando a história de Adão e Eva, o paraíso e o fruto proibido. É uma alegoria, com todo respeito, porque, como as parábolas, é uma história para a gente refletir, tirar dali a lição. Então, Adão e Eva ganharam o paraíso e receberam a orientação de que aquela árvore, aquele fruto, não poderia ser comido por eles, porque aquela árvore, aquele fruto eram proibidos. Eva, muito sedutora, uma serpente percebeu, se aproveitou de Eva, no ouvido de Eva seduziu, Eva foi, seduziu Adão, os dois comeram do fruto proibido e foram expulsos do paraíso. Bom, na minha cabeça, lá atrás, de menina, eu pensei, bom, se a maçã é fruto proibido, não vou comer. E naquela época a gente não tinha supermercados, a gente tinha feira. Então eu ia à feira e via, era mais difícil ter maçã lá naquela época, que a gente não produzia no Nordeste maçã, hoje produz. Então, encontrar uma banca que tinha maçã e as pessoas ali comprando maçã e comendo maçã, eu ficava parada esperando a queda. Aquele que ia caindo, morrendo na hora, né? Não acontecia isso, não. Eu digo, tem algum outro significado essa história de fruto proibido, né? Porque Deus não ia fazer nada que fosse para a gente simplesmente sentir a vontade, o desejo de ter e não poder encontrar um meio de obter. Então, voltei para a minha leitura das leis divinas. E nas leis divinas, a gente encontra uma lei no meio delas, chamada lei da destruição. Por que é que Deus permite que se destrua num terremoto, num tufão, num ciclone, num tsunami, numa enchente, numa coisa como está acontecendo no Rio Grande do Sul agora? E em muitos lugares ao redor do mundo, né? A gente estava cuidando do planeta. Desde quando a gente cuida dele? Não está nem aí para ele. A gente vai usar toda a beleza, toda a liberdade, todo o espaço do planeta, mas a gente usa sem se preocupar com quem vem depois e com a continuação daquele mar limpo, daquela praia limpa, daquele campo que não deixa a gente com dificuldades para respirar, porque as árvores são respeitadas.
porque a cada uma que se derrubar, que se plante duas, pelo menos, mas que não baste só a gente desmatar, queimar, enfim. Quantas vezes a gente desrespeitou a natureza, comendo o fruto proibido, portanto, agindo da forma proibida, e a terra não disse nada? Porque, veja bem, a gente sabe que Lavoisier, um químico respeitadíssimo, que disse uma lei da conservação das massas, que até hoje não foi derrubada, certo? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não é assim? Aí eu fiquei pensando, bom, se nada se perde, então até nas situações de destruição não se acaba, se transforma. Realmente, a lei da destruição é chamada também de lei da transformação. E a gente vê a transformação da humanidade quando a dor é coletiva. Veja só o que está acontecendo. Quantas pessoas estão unidas em torno de ajudar aqueles que estão na dificuldade? Ali a gente vê a dor maior e a gente desperta para a solidariedade, para a união. Não estou dizendo que é justo para os gaúchos, de jeito nenhum. Não estou dizendo que é justo para o povo de um lugar ou de outro. Não. Mas, de alguma forma, em algum lugar, em algum ponto desse planeta maravilhoso, a gente tem que ter alguma oportunidade para se juntar e sair, como eu vi vários vídeos hoje, no YouTube, inclusive, das pessoas salvando pessoas, de pessoas que são anônimas e permanecem anônimas, de pessoas que são conhecidas e que querem ficar anônimas, ajudando umas às outras, pessoas que perderam tudo, mas que, independentemente de ter perdido o que quer que fosse, foram ajudar a quem ainda não tinha perdido a vida. Então, daqui eu vim para o Newton, Isaac Newton, um físico, que diz, na terceira lei da inércia, que diz que a cada ação corresponde uma reação igual, na mesma direção, em sentido oposto. Ora, se a gente maltrata o ambiente onde a gente vive, em algum momento ele vai gritar. Em algum momento ele vai dizer, está doendo, pelo amor de Deus, cuide de mim. Como a terra pode gritar? Pode gritar sim. Sabe, com as águas, com a força delas, com as chuvas, com os ventos, com aquilo que ela tem. Então, a gente vai entender que tipo de destruição Deus permite e Deus não permite. Existem dois tipos de destruição. A destruição necessária, e nós vamos encontrar a resposta. Cadê o livrinho? Livro dos Espíritos, questão 728, capítulo 6º. Livro dos Espíritos, está sem capa, mas é o livro de Kardec, Livro dos Espíritos, e diz o seguinte, questão 728. É lei da natureza a destruição? Tudo que é da natureza é lei de Deus. Olha a resposta. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Quem já passou por uma dor muito intensa, por uma dificuldade muito grande, saiu dela, passou por ela, tempos depois olha para trás e diz assim: o que eu aprendi? Como eu amadureci? Como eu me fortaleci? Como eu aprendi coisas novas e úteis e boas para mim, para eu passar para outras pessoas, com a lição, porque toda dor é educativa. Não tem dor que não ensine. Então, a lei da destruição necessária é aquela que permite que a gente se junte como uma família só, porque quem está lá no Rio Grande, eu sou do Recife, eu sou de Pernambuco, mas lá no Rio Grande do Sul são meus irmãos, é minha família que está ali, como os que estão passando dificuldade em outros países, porque somos uma família só. Então, nesse momento, nós tomamos consciência de que um bebê que está boiando, parecendo uma boneca, mas é um bebê que desencarnou, é um filho, um bebê de qualquer um de nós. Então, nesse momento, a gente tem que se sensibilizar, tem que acordar e ter a solidariedade, é o mínimo
a solidariedade, a caridade, a proximidade, o sentimento, a empatia pela dor do outro. Então, é necessária? É. Sabe por quê? Porque não é que a gente vá se prevenir para uma nova rebordosa, sabe? Seja lá qual for. Não, a gente vai se prevenir para qualquer situação. Para não ficar, por exemplo, a gente juntando as coisas de última hora, sofrendo de última hora, enquanto eles sofrem lá desde a primeira hora, e tentando se resolver com aquilo que podem. Não, vamos continuar. Porque tem a dor, a destruição abusiva, que a resposta está, logo em seguida, na questão 729 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Então, vamos ver. Questão 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, porque a gente se renova, porque a gente faz uma geração mais preparada, a gente, na convivência, a gente se une mais, se liga mais, e com isso a gente vai se regenerando. Porque o amor brota de alguma forma. É como diz uma amiga minha, quer queira, quer não queira. Quer não queira, você não tem outra saída. Ou você se solidariza, ou você participa e apoia no que pode, ou então você não está na família, você está fora. Vai aprender com outra dor, porque aquela não está sendo suficiente para ensinar. Então, aqui, olha só, a abusiva. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Porque se não for assim, as coisas vão antes da hora. Se não for assim, a gente não tem a coisa mais importante nessa questão relacionada à transformação, que é o respeito. A gente sai destruindo o que tem pela frente. A gente não quer nem saber se a gente está destruindo e fazendo mal a alguém e que depois vai fazer mal a gente também. A gente não tem respeito. A gente não tem a consciência da importância de cuidar. Imagina se a gente vai matar um animal por matar. Se a gente vai chegar a afogar o gatinho por afogar. Ele é necessário para a gente. Aí você vai dizer assim, poxa, mas eu não como gato, mas eu não tenho gato, eu não crio gato, não gosto de gato. Só um exemplo. Mas sabe que o gato já tirou muita gente de solidão, de depressão? Já sabe que o gatinho, como o cãozinho, como qualquer animal, eu me lembro até de uma história de uma pessoa que perguntou que não via necessidade do rinoceronte. Deve ter. Eu não vivo aqui com rinocerontes na cidade. Mas onde o rinoceronte existe, deve existir uma necessidade. Porque não existe nada inútil na obra divina. Então, veja, quantos animais tiraram pessoas de situações difíceis? Os cães guias. Para a pessoa que é cega. Por favor, eles são os olhos, a proteção da pessoa. Então, se a gente compreender que a gente precisa, eu ainda agora estava tomando aqui um chazinho, na verdade, são folhas maceradas de boldo. Que importância tem um boldo na minha vida? Não tinha até outro dia, até eu descobri que ele é ótimo para a azia, não é? Então, a gente precisa descobrir o que é bom, mas sem destruir, porque a destruição abusiva impede o crescimento, a evolução da nossa inteligência. Agora, olha só. Rodolfo Caligares, esse livro é maravilhoso. Esse aqui eu fiz anotação, não trouxe o livro, não. As Leis Morais, na página 90. Eu fiz a anotação do livro e quero ler para vocês, porque ela é muito importante. Diz o seguinte, que a lei da destruição natural é uma antivisão
que se aplica também aos espíritos imortais. É a gente prever que nada vai se acabar, vai se transformar. Que tudo tem uma utilidade. Se eu acho que aquilo é inútil, eu não vou jogar fora, eu vou tentar oferecer a quem possa utilizar. A gente vê hoje, muitas pessoas encontram coisas no lixo e transformam em obra de arte. Verdade? Verdade. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E Deus é maravilhoso porque ele diz o seguinte: a destruição abusiva, ela impede que a humanidade, sob qualquer pretexto, cometa atentados à lei de Deus. O Juvanir, que está aqui, é um outro autor, Juvanir Borges, no Tempo de Transição, no capítulo 35, ele fala muito dessa destruição abusiva. Antes do tempo, antes da hora. Experimente um fruto quando ele está verde. Experimente um fruto quando ele não está maduro ainda. Ele é doce, ele tem o sabor do fruto mais gostoso. A gente está forçando, não precisa derrubar, deixa a manga cair e você chupa a manga quando ela cair. Minha fruta predileta é jaca. Eu não vou ficar embaixo do pé de jaca, mas com certeza eu quero a jaca madura, porque se não for madura, ela não tem o mesmo sabor. Então, a gente precisa cuidar muito da reflexão que a gente precisa fazer com relação ao que é a lei de Deus. Já que é imutável, já que ela é para sempre, isso vale em qualquer tempo. A gente, criança, tem que preservar a árvore. A gente, adulto, tem que preservar a árvore. E a gente, idoso, também. Mesmo que a gente use a árvore para razões diferentes. A criança, para subir no pé e brincar. Eu brinquei muito de mangueira, né? O adulto para o alimento, o fruto, e o idoso para descansar na sombra da copa da árvore. Olha, ela tem utilidade sempre. O ser humano é assim também. Não desperdice seu potencial de amor, de construção, de capacidade de transformar, de capacidade de fazer com que vale a pena estar aqui, mesmo que seja anônimo, e isso não faz diferença, Deus sabe quem você é. Seja anônimo para os homens, porque Deus sabe quem você é. Faça aquilo que você puder. Não queira fazer mais do que a sua força suporta. Mas também não faça menos do que aquilo que você pode. Vai fazer falta para alguém aquilo que você deixa de fazer e pode até dar trabalho se você abusar do que você se dispõe a praticar. Então, a lei da destruição, Deus não permitiu o sofrimento das pessoas do Rio Grande do Sul porque elas são más, porque elas não merecem a alegria, a felicidade. Não. Nós estamos sendo testados. Nós é que estamos aqui para provar se somos ou não somos verdadeiramente filhos de Deus capazes de ajudá-los na dificuldade. É essa grande prova. Eles estão passando da prova da dor e nós estamos passando pela prova do amor. Olha como os dois estão juntos. Por isso que eu digo, ninguém chega a Deus só pela dor ou só pelo amor. É pelos dois. Nós precisamos de amor para dar a eles agora, e compreensão, nossas orações, é tudo forma de amor, e eles precisam suportar a dor, porque ambos vamos amadurecer, tanto eles quanto nós. Muito obrigada, Deus abençoe vocês.